Estamos na campanha Meus Projetos de Conquistas para 2011, ano da grande colheita. Naquele mesmo ano, Isaac fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Entre em 2011 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos, ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes colheitas. Campanha Meus Projetos de Conquistas para 2011, ano da grande colheita. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2011, ano da grande colheita. Ministério Mudança de Vida, há 14 anos, levando vida a toda a gente. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2011, e semeou naquela terra. E naquele mesmo ano, colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. Amém? Sente-se, por favor. Por gentileza. Peço que pegue a sua Bíblia e abra em 2 Reis 17. Segundo Reis 17, primeiro nós vamos ler do 6 ao 15, depois nós vamos para o 28 ao 41, mas aí eu lembro novamente. Começamos do 6 ao 15. Segundo Reis 17, 6 a 15. Caso esteja com dificuldade de achar, levanta a mão que o obreiro pode apoiar você, porque é muito importante que acompanhe a leitura. Saiba o que está escrito, não é? Tem que ter a Bíblia, tem que acompanhar sempre. 2 Reis 17. Vamos então para o 6. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Ele os colocou em Hala, em Gozã, do rio Rabor e nas cidades dos Medos. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito, e sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses, e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus. Em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas, eles construíram altares idólatras, ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimavam incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor a ira. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito, não façam isso.
O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os profetas e videntes: desviem-se de seus maus caminhos, obedeçam às minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados, que obedecessem e que lhes entreguei por meio dos meus servos, os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados. Diga, não quiseram ouvir. E foram obstinados. Como seus antepassados que não confiaram no Senhor, o seu Deus, rejeitaram os seus decretos, a aliança que ele tinha feito com seus antepassados e as suas advertências. Diga comigo, seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Diga comigo, imitaram as nações ao redor, embora o Senhor lhes tivesse ordenado, não as imitem. Ok. Eu paro um pouquinho aqui e já volto para o 28:41. Os israelitas foram exilados na Síria por causa de tudo isso que eles fizeram. As coisas não acontecem por acaso. Nós somos instruídos e ensinados por Deus o tempo todo. Que caminho seguir, que direção, o que fazer e o que não fazer. Deus tem nos orientado em detalhes, de forma minuciosa. Tem se preocupado em nos ensinar em todas as áreas, como fazer, como andar, como obedecer. A palavra de Deus nos ensina absolutamente tudo. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Então, se eu tenho luz, eu piso no lugar certo. Se eu estou no escuro, posso pisar num buraco e tropeçar. Mas a palavra, ela funciona como luz. Ela ilumina os meus passos. Por isso, se eu segui-la, eu não vou tropeçar, eu não vou cair num buraco, nem num abismo, eu não vou me machucar. Nenhum de nós. Porque a Bíblia nos ensina o que fazer. O que aconteceu com eles? Perderam, foram exilados. Porque tudo que o Senhor fez não foi o bastante. O próprio Senhor disse: eu os tirei do Egito com mão forte, eu os exaltei, eu fiz uma aliança com vocês, eu lhes dei uma terra, eu expulsei os inimigos, os moradores dela. E vocês, ao invés de guardar a minha aliança, os meus decretos, as minhas ordenanças, vocês decidiram seguir, imitar as nações que moravam aqui. Reis que não agradei, que não me agradei deles. Ao invés de vocês seguirem o que eu orientei, vocês decidiram imitar nações que eu tirei, gente que eu arranquei para dar vitória a vocês. Vocês passaram a invocar deuses que eu disse: não façam isso. Vocês tiveram atitudes que eu disse: não façam. Vocês invocaram ídolos inúteis e se tornaram inúteis também. O que o Senhor quis dizer? Para que me serve vocês se não me adoram? Porque vou guardá-los e abençoá-los se vocês não me obedecem. Se eu digo faça isso, vocês fazem isso.
livro, eu os guardo, eu digo o que devem fazer, vocês vão lá e fazem totalmente diferente. Eu disse, não imitem esse povo, vocês vão lá e imitam. A falha nunca está em Deus. Nós entramos num ano onde temos uma promessa de grandeza. Deus está determinado a fazer muito mais. Mas quantos que, por mais que Deus fale, oriente e conduza, Ele está sempre pendendo para a direção oposta que Deus está dirigindo. Deus fala, faça assim, mas Ele prefere imitar aquilo que Deus já disse, não imite. Ao invés de ficar com Deus, Ele procura coisas que só vão atrasar a vida dele. Coisas inúteis. Se envolvem com coisas inúteis. Se afastam de Deus. Quantas pessoas que até hoje, ao invés de imitar a Deus, andar como Deus orienta, ele imita o mundo. Ao invés de se envolver com aquilo que o Senhor tem determinado e colocado diante dele, ele se envolve com coisas inúteis. Coisas inúteis quer dizer que não tem poder, que não vai te levar a lugar nenhum, que não traz progresso, que não te leva a nada, mas ao contrário, pode roubar você e muito. Muito. O Senhor diz, não imite o mundo, as coisas deste mundo, os mundanos. Não imite. Mas quantos cristãos que você não sabe diferenciá-lo de um mundano? Ele fala como um mundano, ele age como um mundano, ele tem as mesmas práticas do mundano. É tudo inútil. Mas ele quer vitória. Ele não quer ser exilado. Ele não quer ficar fora das promessas. Ele quer que Deus honre a vida dele, dê vitória a ele, exalte a ele. Coloque ele por cabeça, faça justiça, tire do ímpio, ponha nas mãos dele. Ele quer tudo. Mas ele é uma cópia de qualquer um que desagrada a Deus. Foi o que o Senhor falou. Vocês são uma cópia. Vocês são iguaizinhos. Vocês fazem as mesmas coisas que o pessoal que morava aqui, eu tirei para dar a vocês, faziam. Eu falei para vocês, não imita a conduta deles. Vocês imitam. Não ajam igual a eles, mas vocês agem. Vocês vivem invocando ídolos inúteis, vocês têm se tornado inúteis, porque vocês não me agradam, vocês não se submetem a mim. Lamentavelmente, cada dia que passa, o mundo é que entra dentro das igrejas e na vida dos cristãos. Não os cristãos que estão contagiando o mundo. Porque as pessoas, elas querem Deus. Mas elas não querem ser diferentes. Elas querem ser igualzinho a todo mundo. Então as pessoas fazem isso, elas acham que isso aqui é bacana, isso é legal, isso é popular. Se eu faço isso, eu tenho mais amigos. Eu não sou constrangido. Então eu quero Deus. Mas eu não quero ser diferente. Mas não tem como.
Quem é de Deus é diferente. Quem não é de Deus é igual a todo mundo. Eu não estou inventando nada, eu provo isso o tempo todo. Eu não sou radical como muitas pessoas acham que a minha palavra sobre pecado é radical. De forma alguma, eu ensino o que está escrito aqui. Eu quero, acima de tudo, entrar pelas portas do céu. E sabe o que eu temo? Se eu não seguir na linha, você vai para o céu e eu fico, porque fui omissa. Como vai ficar uma imensidão de líderes? Hoje dá para contar nos dedos os que vão subir. Bispo, a senhora está julgando? Não, filho. Pelo fruto conhece a árvore. Você conhece quem é de Deus é pelo fruto. Quando o evangelho é pregado na sua essência, com a responsabilidade devida, você sabe, tem espírito nisso. Tem espírito. Tem espírito. Mas cada dia que passa, são invenções, complicações, e todo mundo quer um seu pedaço, uma fatia do poder, e a fatia do poder, e mais um pouco de poder, e mais um pouco de fama, e sair por cima do fulano e do cicrano, e o povo, não sei do povo. A palavra está aí, filho. Pega se você quiser. Está aí. O povo. Muitos reis que assumiram em Israel pensavam desse jeito. O povo? Que povo? O povo estava gemendo, mas não importa. Eu sou o rei. Eu sou o rei. Está errado. Está muito errado. Está tudo errado. Tem um monte de coisa errada. E cabe, quem quiser entrar no céu, não imitar o que está aí no mundo, e um bando de coisas, um monte de coisas, que não acrescenta, que não faz diferença, que não muda a vida de ninguém. O cristianismo verdadeiro é crer no Senhor Jesus e viver a palavra. O resto é conversa fiada. Você aceita o Senhor na tua vida e vive a palavra. Conhecereis a verdade te liberta. Tudo mais que se coloca é conversa fiada. É conversa fiada. Eu peguei, dentre muitos, mas vou lembrar dessa senhora. 8 anos dentro de uma igreja manifestando com demônios. Mas ela tinha que manifestar. Porque faz parte do show. Como é que eu vou mostrar que eu tenho poder sobre os demônios se eu não tiver gente bem adestrada para manifestar no meu culto? Tem que ter. Senão eu não tenho poder para mostrar para o povo que eu controlo os demônios. E na verdade está usando uma mente desequilibrada que já está em processo de loucura, porque acredita que o capeta está tomando a mente dela e na verdade um desequilíbrio que já tomou conta da pessoa, mas não é demônio, bispo, é demônio, mas já levando para a loucura. Não sei se entende o que eu estou dizendo. Levando para a loucura. Que a pessoa já fica condicionada, ela sente um mal-estar, uma coisa, e diz, manifesta aí. A pessoa já, pronto, eu tenho que manifestar. Porque foi incutido na minha cabeça que se eu não manifestar, o capeta não sai. Desde quando? Desde quando? Eu não encontro em nenhum momento o Senhor dizendo, manifesta aí, capeta. Ou conversando com ele, mas dizendo, demônio, saia. Deixa essa vida. Deixa essa vida. É uma ladainha. Eu já falei para você de uma senhora que já tinha tentado suicídio não sei quantas vezes.
só de seminário, uma delas para cura interior, nos 14 anos dela de fé, ela tinha participado de 8. E a mulher tomava Dormonide para dormir e não dormia. Uma pessoa não dormir com Dormonide é porque o caso dela já está grave. Mais do que grave. Porque cada dia se inventa uma nova. É a cura interior, é a demoniologia. Você tem que fazer o curso de teologia para você ser liberto. Você tem que fazer o curso tal para você ser liberto. Você tem que fazer isso para você ser liberto. Você tem que dar tanto de oferta para você ser liberto. Você tem que comprar tantos livros aqui para você ser liberto. Você tem que fazer tantas não sei o que para você ser liberto. Isso para mim é a mesma coisa de ir no confessionário, o padre dizer para você, reza tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso, você vai estar perdoado. Você vai estar perdoado. Vai estar perdoado. E com isso, cada dia que passa, mais pessoas, ao invés de se firmarem numa palavra, que é a palavra de Deus, espera aí, eu creio e eu obedeço. Não, não pode ser só isso. Tem que ter mais alguma coisa. Mas é. Em nome de Jesus, demônio saia. Em nome de Jesus, enfermidade saia. Em nome de Jesus, tristeza saia. Em nome de Jesus, espírito da derrota saia. E ele tem que sair, porque eu tenho poder para isso. Você tem poder para isso. Não eu. Eu e você. Todos nós. Não foi dado a mim só. Foi dado a todos nós. O poder para mandar o diabo sair. Sai. No nome de Jesus. Saia. No nome de Jesus. Aí, a pessoa, às vezes ela não é o bastante. Ela está sempre em busca de alguma coisa. Porque, na verdade, muitos não querem crer e obedecer. Tem que ter um atalho. Tem que ter alguma outra coisa. Não tem. Podem inventar. Mas se você quiser uma vida de vitórias, você tem que crer na palavra e colocá-la em prática. É isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer. No nome de Jesus. Você crê e você coloca em prática. O pessoal aqui foram ensinados, orientados, mas eles penderam para a direção errada. Foi imitar o que eles não deviam imitar. Foi buscar o que eles não tinham. Não era para eles. Se deram mal. Aí, deixa eu concluir o raciocínio. 28:41. Então, só virar a página. 2 Reis 17, 28:41. Então, dos sacerdotes exilados de Samaria, veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses. Diga comigo, no entanto, cada grupo fez seus próprios deuses. Nas diversas cidades em que moravam, e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Os da Babilônia fizeram Sucote e Benote, tipos de Deus. Os de Cuta fizeram Nergal. Os de Ramate fizeram Azima. Os aveus fizeram Nibash. E Tartaque, os sefarvitas, queimaram seus filhos em sacrifício. Adramaleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim, eles adoravam o Senhor. Vamos juntos? Eles adoravam o Senhor. Mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Continua comigo. Adoravam o Senhor. Mas também prestavam culto
aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Ok. Até hoje eles continuam em suas antigas práticas, não adoram o Senhor, nem se comprometem com os decretos, com as ordenanças, com as leis, com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, quem deu o nome de Israel. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, ele lhes ordenou: não adorem outros deuses, não se inclinem diante deles, não lhes prestem culto, nem lhes ofereçam sacrifício. Mas o Senhor, que os tirou do Egito com grande poder e forte braço forte, é quem vocês adorarão. Diante dele, vocês se inclinarão e lhe oferecerão sacrifícios. Vocês sempre tomarão o cuidado de obedecer aos decretos, às ordenanças, às leis e os mandamentos que lhes prescreveu. Não adorem outros deuses. Não esqueçam a aliança que fiz com vocês. E não adorem outros deuses. Antes adorem o Senhor, o seu Deus. Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Contudo, eles não lhes deram atenção. Diga comigo, não lhes deram atenção. Mas continuaram em suas antigas práticas. Mesmo quando esses povos, diga comigo, adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. Aí, se eu venho aqui, você pode anotar e só repetir comigo. Em Mateus 6:24, diga assim comigo: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um, ou amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ok. Você vê como é que eles fizeram? Quando eles foram exilados, o rei da Síria tirou, colocou outros moradores ali. E aí o Senhor permitiu que leões fossem, e eles começaram a ser devorados, porque eles adoravam outros deuses. Aí o rei mandou que trouxesse um sacerdote do Senhor, que tinha sido exilado, para ensiná-los a adorar a Deus. Esse sacerdote ensinou. Eles aprenderam a adorar o Senhor, só que não abriram mão dos seus deuses. Entende isso? Eles aprenderam, eles passaram a buscar a Deus, mas continuaram com seus altares aos seus deuses antigos, de antes. Cada um com seu Deus. Eu li aqui vários. Tem um Deus Sucote, Benote, Nergal, Azima, Tartaque, Sefarvaim, um monte de Deus. Eles continuaram. E aí eles nomeavam para esses deuses qualquer pessoa. Ó, vem cá, você vai ser meu sacerdote. Está aqui. O Senhor abominou isso. Porque eles foram ensinados a adorá-lo. Mas eles queriam ter o Senhor e continuar adorando seus deuses antigos. E o Senhor abominou isso. O Senhor ensinou que não. Eles levantavam qualquer pessoa para liderá-los na sua fé antiga. Isso mudou na vida de muita gente? Não. Quantas pessoas que até hoje ele nomeia qualquer um para botar a mão na cabeça dele, para orientá-lo, para dar conselho a ele. Qualquer um ele nomeia. Qualquer um ele para. Até hoje tem gente que cada dia está num lugar. Cada dia tem um botando a mão na cabeça dele, dizendo para ele: faça isso, faça aquilo. Cada dia ele recebe uma profecia nova, uma revelação nova, uma impulsão nova. Ele liga
liga a TV, ele acabou de ouvir uma coisa, ele pega um outro que fala uma outra coisa, ele já para ouvir aquilo. Até hoje ele não se firmou. Ele nomeia qualquer pessoa, qualquer um, para ser sacerdote dele. Qualquer um. Ah, vai você mesmo, tá bom. Vem cá, meu filho, faz uma benção aqui. Dá uma benção aqui. Pode ser você mesmo. Você leu isso aqui ou não? Hã? Isso não mudou. Tem gente que até hoje, ele não tem critério. Ele não conhece a Deus. Ele diz que está em Deus, mas ele não abandonou suas práticas antigas. Os seus costumes antigos. A sua fé antiga. O seu jeito de agir de antes. Ele até hoje não abandonou. Tem gente que vive assim. Mas eu quero vitória. Quantos que já poderiam estar vivendo uma outra realidade, mas não estão? Porque não se pode servir a dois senhores. Ou você assume uma fé madura em Deus e vive o que Deus tem para você, ou você continua achando que dá para ficar com Deus dos exércitos, o Senhor Todo-Poderoso, que nos tirou do Egito, nos tirou desse mundo, salvou nossas vidas, deu o seu único filho para morrer por nós. Viver uma fé viva que traz resultado, que é a única que vai trazer resultado para a sua vida. Para continuar vivendo emoção, religiosidade, ladainhas. Só isso. Qualquer um pode ser o sacerdote da tua vida, te aconselhar, dizer, faz isso. Qualquer um muda a tua cabeça, qualquer um põe a mão na tua cabeça, qualquer um entrega uma revelação nova, uma visão nova, uma profecia nova, e você acredita, e você segue. Você não prova os espíritos, e sua vida não anda. Por que minha vida não anda? Eu, particularmente, digo uma coisa para você. Uma vez eu disse para uma pessoa que na segunda ele estava aqui, só na segunda. Aí no outro ele ia num lugar onde ele precisava das revelações. Eu digo para ele, escolhe teu caminho, filho. Porque daqui a pouco você vai sair daqui e vai dizer, eu também estive lá na Igreja Mundial de Cristo, não aconteceu nada na minha vida, mas não vai acontecer mesmo. É impossível acontecer. É impossível. Eu não tenho como, eu estou com um pé aqui, com outro pé aqui, e achar que a minha vida vai andar. Não tem não. Ou você assume uma postura diferente, séria em Deus, ou você só protela vitórias na sua vida, como eu tenho visto gente fazer. Às vezes as pessoas dizem, bicho, a senhora fala tanto sobre religiosidade e emocionalismo. Falo, sou contrária a isso. Não trabalho para emocionar pessoas e nem levá-las a rituais. Porque sei que isso é estúpido e isso não muda a vida das pessoas. Eu estou no Evangelho há anos, já vi de tudo, já conheci de tudo que você possa imaginar. E sei o que eu não quero para mim, e sei o que Deus me chamou para fazer. Só isso. É o que eu vou fazer. Não concordo com um monte de coisa que tem. Mas cada um faz o que quer de suas vidas. Agora, a partir do momento que você vem aqui, você sabe o que vai esperar. Você entra por aquela porta, você sabe o que... Você já tem uma noção. Porque certamente você já ouviu alguma coisa a respeito. Então você veio, você quer uma ajuda. Eu quero te ajudar. E a minha ajuda é orientar você a crer no Senhor, só nele. Firmar-se no Senhor, de verdade, numa fé viva. Não religiosa e nem emocional. Não imitar o que está aí neste mundo. E nem coisas que parecem boas, mas não são contrárias à palavra. O que vai mudar a sua vida é você ouvir o que está escrito, crer nisso
e colocar em prática. Isso vai te dar vitória. Você pode receber orações e orações. Se você não assume uma postura na sua vida não anda. Você não pode esperar dos outros. Você tem que ter uma fé independente. Você tem que conhecer a Deus e andar com Deus. Porque a tua salvação é individual. Ninguém pode salvar você. Só você numa conduta correta com Deus. Então, o que o pessoal fazia? Eles aprenderam a adorar o Senhor, mas não abandonaram os seus velhos deuses, suas velhas práticas. Os outros imitavam as nações que o Senhor tinha tirado. Então tem muita gente até hoje que imita o mundo, que imita coisas que não funcionam, que só sabe imitar, até hoje não se posicionou como Deus espera. Pensando com a sua própria cabeça. Peraí, é isso que Deus quer de mim, é isso que eu vou fazer. Até hoje tem gente que invoca o Senhor, mas continua com as suas velhas práticas. Os seus antigos deuses, a sua antiga fé, o seu antigo sistema. Mas Ele quer a vitória. E Deus quer te dar vitória. Mas como é que faz? Se tem muitos que continuam nomeando sacerdote, qualquer pessoa para ser seu sacerdote. Também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Tem gente que faz isso até hoje. Qualquer um serve para dar direção à vida dele. Está errado. Porque muita gente não sabe nem discernir. Gente que está em altar, não sabe discernir a mão direita, a mão esquerda. Como é que eu descubro isso? Vem, bispa. Pelo fruto você vai conhecer a árvore. Não é por blá, blá, blá. Não é não. Deus quer fazer. Mas não se pode servir a dois senhores. O mundo e a Deus. A minha velha fé e a minha nova fé. Eu não posso. Isso não vai funcionar. Sem contar que até hoje tem muitas pessoas que ainda têm coisas em casa da sua velha fé. Ô bispo, isso atrapalha totalmente. Totalmente. Atrapalha totalmente a tua vida. E o que eu faço? Tem que tirar. Tem que tirar. Precisa tirar. Precisa limpar. Aquilo que é antigo, tem que tirar. Não pode ficar na tua casa, não pode ficar no teu trabalho. Isso não é bom para a tua vida. Isso pode ser um grande impedimento de vitórias serem materializadas na tua vida. Não pode. Aí cada um de nós temos que analisar o que acontece. Cada um de nós. Como é que eu estou agindo? Eu estou na igreja, mas eu continuo imitando as coisas desse mundo? Eu sou igualzinho a qualquer mundano? Eu quero estar em Deus, mas eu continuo com a minha prática religiosa de antes? Eu invoco Deus vivo, mas eu continuo tendo meus altares em casa? Quantos? Que ainda tem imagem de idolatria que não funciona. Que a Bíblia abomina. Deuses que não vê, que não fala. Que foram fundidos numa oficina. Você ainda tem na sua casa, deve limpar. Quantos que ainda tem livros de uma velha fé? Material pornográfico. Você deve tirar isso da sua casa.
Você quer um ano de grande colheita? Tira da sua casa, você não sabe o que fazer, traz para nós destruímos. Mas não deixe isso mais na sua casa. Uma vez eu fiz um trabalho assim. Olha o que tinha, que nós queimamos. O altar ficou lotado. De patuá. De imagem de tudo quanto era santo. De pornografia. Livros de todo tipo de fé espírita e todo tipo de fé. Gente que trouxe quadros de imagens. E fadas, e bruxas, e anjos, e sei lá o que. Era tanta imagem que não sabia nem o que fazer com aquilo. E é impressionante. Essas pessoas testemunharam. Ao fazerem um limpa em suas casas, o alívio, doenças foram embora, situações que não se resolviam. Quantas situações que estavam amarradas. Amarradas. Há muitos anos e foram desamarradas. Impedidas pelo mal. Porque tinha um mal ali. A gente ora, expulsa, jejua. Mas a prática da velha fé, de alguma maneira, continua na vida da pessoa. A pessoa não consegue romper com aquilo. É o que aconteceu com eles. O sacerdote do Senhor ensinou-lhes a adorarem a Deus, mas eles não conseguiram romper com os seus velhos deuses. Destruir os altares daqueles deuses. Continuaram. Olha, essa palavra é complexa. Cabe a cada um de nós abrir o entendimento e um leque aí para analisar cada um de nós. Aonde há divisão em nossas vidas, na nossa fé. Que tipo de idolatria que ainda praticamos? O que nós ainda estamos imitando? Que altar que o Senhor quer que a gente destrua? Que tipo de prática que o Senhor está condenando e dizendo, eu quero te dar vitória, mas você tem que tirar isso da tua vida. Você tem que cortar isso da sua vida. Tem que cortar. E tudo que ocupa o lugar de Deus se torna uma idolatria. E não adianta uma pessoa achar que vai conseguir ser pleno em Deus, ainda com resquícios, ou nem só resquícios, ainda com práticas antigas, que o Senhor já disse, não. Isso não é para você. Isso não é para você. O verdadeiro cristão não imita um mundano. O mundano mente, engana, é lascivo, lasciva. O mundano não tem temor, julga, critica, fala. Quem é de Deus não faz isso. Para o mundano não tem problema, isso, aquilo, que o mundo aplaude. O mundo aplaude, nós detestamos. Porque nós queremos ir morar no céu. Gente, não se iluda. Não se iluda com a modernidade que está acontecendo aí no Evangelho. Porque se a porta que leva ao céu é estreita e apertada, e tem a moda de que isso não tem problema, aquilo também não tem, cuidado com isso.
Porque naquele dia, o que vai ficar de gente, porque foi enganado, mas a Bíblia não dá desculpa para isso não, porque ela diz, não se engane nem se deixe enganar. Não se engane e não se deixe enganar. Então tem pessoas que ele se deixa enganar. Lá no fundo, ele sabe. Mas claro, minha carne grita mais alto, eu vou ceder para ela. Nós podemos ter uma vida abençoadíssima, feliz, realizada, sem sermos mundanos e imitar os mundanos. Quando eu uso essa expressão mundano, é aquele que faz o que o diabo gosta. Deus diz, não faz, ele faz. Nós não podemos fazer o que o diabo gosta. O que o diabo quer. Nós não somos ensinados assim. Mas a colocar um limite, não. Limite na minha carne. O Salomão não colocou limite. Não se negou a nada. Não se privou de nada. E isso não determinou realização nem felicidade na vida dele. No final ele disse, é correr atrás do vento. E tem muita gente assim, correndo atrás do vento. Ele corre, 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 não pega nada. Quantos cristãos que não vivem o poder de Deus só correm atrás do vento? Quantos? Quantos? Quantas pessoas que dizem invocar a Deus, mas só correm atrás do vento? Só atrás do vento. Ele vai lá, vem cá, faz isso, faz aquilo, senta, levanta, faz isso, faz aquilo outro. No final, cadê minha vitória? Não tem. Não tem vitória. Não tem mesmo. Porque vitória vem através da prática de uma fé viva. De uma fé viva. O tempo todo a palavra de Deus nos ensina a pensar com a nossa cabeça. Porque uma vez alguém falou assim, bicho, como pensar com a nossa... A gente não pensa com a cabeça da gente. Não pensa não, nem sempre. Tem gente que só forma opinião através da opinião dos outros. Outros vivem cheios de opinião, não tem certeza de nada. Naquele dia, quando o arrebatamento acontecer, não adianta. As pessoas hoje, elas podem falar o que elas quiserem. Mas só tem uma verdade. No céu vai entrar um povo santo. E quando nós falamos de santidade, a palavra santidade não precisa nem de explicação. Um povo que briga com o pecado, contra o pecado na mente, no espírito, no corpo. Aquilo que o mundo diz não dá para ficar, para o cristão, ele abriu mão para agradar a Deus. Porque ele visa algo muito maior. Não coisas que são correr atrás do vento, mas coisas que permanecem. É o que Deus tem para o seu povo. Aquilo que o mundo diz que chama de felicidade, o Salomão falou que é correr atrás do vento. Quem estava aqui domingo, quem não estava, vai no site e ouve aquela palavra, por gentileza. Se já ouviu uma vez, ouve ela de novo. É correr atrás do vento. O Salomão teve um harém. Ele teve 700 mulheres, esposas e 300 concubinas. Se ter muito relacionamento e fazer muito sexo é o que traz felicidade, Salomão não podia ter encerrado os dias amargos daquele jeito. Porque o sujeito entendia do negócio. Compreendeu? Ele entendia. Era entendido.
Ele era entendido, bem entendido por sinal. Então era para o sujeito ser realizado. Realizado. E no final você não vê esse homem falar de realização sentimental. Porque ele tinha 1000%, não tinha nenhuma. Já Isaac teve uma só, casou-se por sinal aos 40 anos. E a Bíblia deixa bem claro que ele nunca tinha tido outra mulher. A primeira mulher dele foi Rebeca. Aos 40 anos. O que é isso? Um homem ter sua primeira mulher aos 40 anos, o que é isso? Desconfie desse sujeito. Tem alguma coisa errada com ele. Não tinha não. É que ele era o filho de Abraão, o pai da fé. Ele era ensinado a temer o Deus vivo. Entendeu como é que é? Então, quando uma pessoa é ensinada a temer o Deus vivo, o foco dele é outro. O olhar dele está para outras coisas. Quando chegou a hora, casou-se bem, viveu a vida inteira com uma única mulher. E a Bíblia diz que ele a amou e Rebeca o realizou. Então eu tento mostrar às pessoas o que acontece com as pessoas. Quando começa a se falar muito uma coisa, aquilo começa a se tornar uma verdade. Entendeu o que eu estou falando? Começa todo mundo falar uma coisa só, todo mundo começa a acreditar que aquilo é verdade. E é isso que acontece. De tempos em tempos, se estabelece uma nova verdade, uma nova coisa, uma nova ideia. E as pessoas colocam aquilo como verdade. Tem que ser assim para ter isso aqui. Tem que fazer assim. Assim é. E às vezes as pessoas não param para pensar sobre o assunto. E elas vão sendo levadas. Porque só se fala naquele assunto. É igual notícia. Às vezes morre alguém aí. Se você pegar o seu controle e zapear, naquele horário que tem um noticiário em todos os canais, na maioria, você vai encontrar todo mundo falando do mesmo assunto. É ou não é? Daqui a pouco matam a outra pessoa, acontece outra coisa, outra tragédia, você muda o canal, e o desabamento aqui, o desabamento aqui, o desabamento aqui, todo mundo falando do mesmo assunto. Não tem, é a pauta, não tem, falta pauta para o povo. Tem que, quando acontece algo, vamos segurar essa por quanto der. E assim tem sido o mundo. Você vê que você liga a TV, se não tiver mulher pelada e sexo na jogada, não se vende ibope. Não tem audiência, aliás. Porque já foi colocado isso, tem que ter. Se não tem sacanagem, não tem audiência. Não tem audiência. E o que é pior, muitos cristãos dão audiência. Quando a Bíblia fala de santo, é santo. A mente é a porta do coração. Tudo passa por aqui. Passou, desceu. Enquanto é pensamento, você controla. Depois que vira sentimento, dá um trabalho danado. Eu sempre digo, barra aqui. Porque depois que vira sentimento é um problema. Dá muito mais trabalho. Quando o capeta domina o coração de uma pessoa, dá um trabalho danado. Para aquilo sair, para aquela libertação acontecer. Então, em nome de Jesus. Quando eu falo, eu trago mensagens como essa. Eu não vou ali e abro a Bíblia e digo, bonitinha essa palavra, vou pregar ela aqui hoje. Não, isso aqui é direção de Deus. Eu preciso ter direção de Deus para estar aqui. Todas as vezes que eu dobro os joelhos aqui, eu digo a mesma coisa. Senhor, eu não sou capaz. Me ajuda. Eu preciso do Senhor.
Para cumprir com o meu propósito, eu preciso de Deus. Senão eu posso sair do propósito. Todos nós somos tentados. Todos nós. A seguir uma outra linha. Todos nós. Mas aí, lá vem a inteligência. O que Deus quer de mim? O que Deus espera de mim? Deixa eu me manter ali. Não se pode servir a dois senhores. Você quer arrebentar de todas as maneiras em 2011? Sirva ao Senhor. Abandona as práticas que o Senhor abomina. Para de imitar o que Ele falou que não é para imitar. Para de se meter com coisas inúteis que não te levam a lugar nenhum. Para de nomear qualquer pessoa para ser seu sacerdote. Para dirigir sua vida. Ou para te entregar alguma coisa. Em nome de Jesus. Você não precisa de mais nada tendo a palavra de Deus. A palavra nos orienta muito bem. Corta o que tem sido um problema. O que você sabe que está atrasando sua vida. Chega na tua casa, não deixa amanhecer o dia. Desfaz os altares. Tira, pega uma caixa e põe tudo que representa a velha fé. Tira da sua vida. Tira. Uma vez, eu atendi um casal, essa mulher já estava um tempão dentro da igreja e não havia meio daquela situação ser ajustada na família. Um dia ela achou no fundo da gaveta dela um coração todinho espetado de agulhas. Estava lá no fundo, ela não sabia daquilo. Ela não sabe como aquilo entrou lá. Ela não sabe. Inteirinho furado. Foi procurando, vasculhando o que ela achou. Uma outra encontrou um boneco de voodoo no guarda, no armário, lá naquela parte que ninguém abre, que fica escondido, que fica as malas, fica no maleiro. Lá no fundo, também não sabia quem colocou aquilo. Ela não sabe. Ela desconfia. As pessoas desconfiam, mas não sabem. Que talvez, certamente, foi em algum momento que a pessoa foi visitar, entrou na casa, ali num churrasco, num almoço, numa coisa, é o que ela supõe. E que no momento que, eu vou no banheiro, sei lá o quê, isso é o que eu ouvi. Talvez abriu rápido, jogou lá, botou lá, a pessoa nunca viu, nunca achou, e tinha lá um feitiço dentro da própria casa. Bispo, isso tem poder? Tem. Tem. Macumba pega. Pega sim. Não pega na vida de quem está escondido em Deus, mas quem está fora da direção de Deus, pega e pega mesmo. Pega e destrói. Agora, se você está escondido em Deus, 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não é atingido. Agora, se você está fora de Deus, pega. Pega sim. Para quem não acredita que pega, eu te digo que pega. Você não tem noção do que eu já peguei na minha vida. Um dos casos mais graves que eu peguei foi de uma mulher que saía do corpo, agulhas, prego, parafuso. É fácil pegar essas coisas? Não é não. Ninguém quer pegar. Ninguém quer pegar. Pessoa inteirinha, machucada, cheia de cicatriz. Do nada, brotava os objetos. Do nada, vítima de magia negra. E assim, eu passaria horas contando a você coisas macabras e horrorosas. Que não é a ideia, não é essa, não é o sufoco da reunião. Mas é para fazer você entender. Quem não está em Deus,
pega. Inveja pega. Olho gordo. Palavra contrária, maldita. Praguejamento. Feitiço, macumba, essas coisas todas. Pega. Por isso que nós temos que estar em Deus. De verdade. Não de boca. E se sentimos que fomos vítimas de alguma coisa, buscar isso. Chega, não aceito mais esse domínio na minha vida. Se tenho coisas na minha vida, ainda da velha fé, arrancar. Se eu tenho na minha casa, no meu escritório, arrancar. Ah, isso aqui é para dar proteção. Quem pode dar proteção é Deus. É Deus. Essa história de que isso aqui é para dar proteção. Eu jogar, deixar um sal grosso aqui, uma espada de São Jorge mais aqui, uma arruda de cá. Eu vou fazer um kit fé aqui. Para proteger o meu estabelecimento. Conversa. Unja, ore naquele lugar, peça a bênção de Deus ali. Está protegido. Está protegido. Não tem mais nada que possa proteger. A não ser a mão de Deus. Faça isso. Se tiver dúvida, leia mais, segundo a Reis 17, o capítulo aqui todo. Você vai ver como esse povo eles fizeram aquilo que o Senhor não queria. Tentaram manter Deus e outras práticas. Não deu certo, não dá certo. Pegue o seu projeto, que senão vou passar mais ainda do horário, e coloca no seu coração o seu projeto de conquista.